Olá para todos, eu me chamo Luiz Eduardo e neste vídeo a gente irá aprender como fazer um objeto ter um comportamento de um projétil, beleza? Bom, para começar a gente precisa do nosso projétil aqui. Na aula passada a gente conseguiu pegar a arma e fazer ela aparecer na nossa mão. Como vocês podem ver, eu tô sem a malha do meu personagem aqui, eu não destruí com ele, tá? Eu só tornei ele invisível porque eu tô tendo dificuldade com as animações e eu vou testar bastante esse fim de semana para poder fazer a animação encaixar, certo? Enquanto isso, eu tirei a malha porque, como a gente pegou a arma agora e tá apontando, não tem a animação de apontar, então assim fica menos esquisito, beleza? É por isso que eu ocultei a malha do nosso personagem. Bom, então foi isso aqui que a gente viu na aula passada, a gente já viu já sobre o som, como implementar o som, a gente viu a função da área. E, enfim, hoje a gente vai fazer o projétil na nossa cena. Bom, para isso a gente precisa do projétil. Então a gente vem aqui, ó. A gente já tem um projétil que veio junto com essa arma. Então o que a gente vai fazer vai ser o seguinte. O que eu vou fazer? Eu vou pegar... Tá no player aqui? Aqui. Não, tá nos objetos. Eu vou ter nos objetos, eu acho. Aqui. Objetos... Objetos, itens, armas, M4. É, aqui ó. O objeto puro dele, tá? Eu vou vir aqui e vou criar uma nova instância. Vou colocar aqui mesmo pra dentro aqui da nosso mundo. E criou aqui. Agora eu vou abrir como uma nova instância esse objeto. Fazendo ele herdar uma nova característica. Aí ele vai abrir aqui pra gente, ó. Aqui está nosso projétil, mas como fazer para pegar só o projétil? Porque aqui eu não tenho acesso a essa ao projétil porque está tudo pronto aqui. Primeiro a gente precisa tornar esse objeto nosso. Aí a gente precisa salvar esse objeto. Eu vou salvar aqui no player, ah, como se fosse o nosso projétil. Então eu vou dar um nome de projétil. Nome aqui de projétil. Beleza? Enter, salvei. A gente salvou como uma cena de projétil, beleza? Agora, tudo isso aqui é nosso, por direito. Só que ele ainda está herdando do objeto original. Para a gente fazer com que ele se desvincule desse objeto, a gente vem aqui, seleciona o pai, que contém a cena do objeto original, com o botão direito, limpar herança. Limpar herança sim, agora assumiu o vínculo com a cena do objeto original. Agora esse objeto é nosso. Tudo que a gente vai fazer agora vai ser o seguinte, ó. Eu vou Eu vou trocar esse nome aqui por model, beleza? Vou selecionar o, o pente até a malha do cabo aqui e vou dar um delete. Vou deletar e a gente só quer o projétil. E vou deletar o gatilho também. Feito. Eu vou zerar a posição da malha aqui. Vou tornar zero. O Z zero. Beleza, agora ela corresponde a esse nó, que é o nó facial que está no centro já. Vamos ver. É, ó, ele está no centro. Beleza. Essa malha aqui, ela tá muito grande. Não precisa tudo isso aqui, não.
eu vou fazer, eu vou botar ela do tamanho na mesma escala daquela arma. Então eu vou botar 0,1 para todos os eixos, beleza? Pode ficar, ficou pequenininha, mas ela ficou relativamente do tamanho daquela nossa arma que já está na cena, que é do personagem, beleza? Percebem agora que ela está virada para o eixo errado. Porque a nossa bala vai ser instanciada, por exemplo, e a gente quer que ela ande no eixo Z de forma positiva e de forma negativa, como tem que ser, beleza? Então, selecionando essa malha, a gente vai falar o seguinte, ó, se aqui está 180, então agora a gente quer que ela fique no eixo certo. Vamos navegar aqui, ó. Beleza? Agora ela está no eixo certo. Isso aí. Bom, mais uma, mais uma coisinha agora aqui. Durante esses tutoriais de FPS, a gente pode fazer dois tipos de forma de bala, beleza? Como se fosse um projétil colidindo em alguma coisa. A gente pode fazer por efeito da física num objeto concreto, como a gente está vendo aqui, aplicando uma área nele, ou por raycast, que é um raio que sai da nossa câmera, beleza? Nessa videoaula de hoje, a gente vai estar vendo como fazer com o nó área, beleza? É o nó mais fácil de detectar colisões com outro tipo de objeto. Então a gente precisa fazer com que esse objeto, o pai dele seja o, o nó área, beleza? Então a gente vem aqui, ó. Vamos colocar a área para ele. A gente já tem várias instâncias aqui. Vamos na área 3D, criar. A área sempre vai precisar do collision shape para colisão, beleza? Para ser detectado colisão. Então aqui a gente vai tornar agora essa área pai do nosso modelo. Botão direito em cima da área, fazer raiz de cena. Sim. Agora a gente já tornou a nossa área pai do nosso modelo 3D, beleza? Aqui dentro aqui ela precisa de um collision shape. Então a gente vai adicionar collision shape para ela. Collision shape. Aqui. Tô cego hoje. Bom, criamos aqui. Eu vou botar ele aqui do lado de fora, porque se eu botar o collision shape dentro do nosso modelo, a área ela não vai detectar collision shape, porque esse collision shape tem que ser filho da área. Outra coisa, se eu colocar meu modelo dentro do collision shape, se eu for editar o meu collision shape agora, por exemplo, eu vou botar uma forma de área para ele, tá? Vou dar para ele o quadrado aqui. Ó, toda essa marcação aqui é o nosso collision shape. Se eu botar o nosso objeto dentro do collision shape e eu quiser editar o meu collision shape, o meu modelo ele vai ser editado junto, beleza? Então a gente é obrigado a botar o collision shape sendo filho da nossa área e o nosso modelo sendo filho da nossa área também e não do collision shape, beleza? Então agora eu vou editar o collision shape nosso aqui que vai permitir que a nossa área detecte alguma colisão. Olha o tamanho da área. É o azulzinho, eu tava apontando aqui pro amarelinho aqui, mas não, é o azulzinho aqui. Beleza?
Bom, enfim, aqui eu posso dar um adianto aqui, né? Então, vou colocar como -1 na escala, -1 e -1. Nosso collision shape. Bom, agora é só ajustar para o manual agora aqui. Ajustar aqui, ó. Setinha para lá. Nada no Y aqui. Ajustadinho aqui. Dá uma verificada aqui. Não pode ficar muito sobrando e nem alongado demais, porque senão dá incompatibilidade. Então quando vê tá 2 metros antes do objeto e o objeto já está sendo destruído, por exemplo. Mas é chatinho, eu sou meio que perfeccionista. Gosto de ajustar ao máximo a nossa bala para tiver alguma coisa que a gente não queira acertar por acidente. Bom, agora tá tranquilo agora, beleza. Bom, feito isso, a gente vem aqui e eu vou renomear essa nossa área para projétil, para corresponder ao nome da nossa cena aqui, beleza? Eu vou renomear para projétil. Projétil, vou vir aqui na nossa cena aqui. E aqui onde está o objeto original, que a gente botou para cá, que é essa arma grandona, a gente já pode deletar ele, tá? A gente não vai mais precisar. E agora a gente está na nossa cena normal aqui. O que eu vou fazer agora vai ser instanciar essa minha bala. Pra gente ver o comportamento de projétil nela, nesse objeto, beleza? Eu vou vir aqui, selecionar o meu nó raiz. Vim nessa ancorazinha aqui. E vou até o meu projétil aqui, ó. Selecionar meu projétil. Selecionei meu projétil, ele já tá aqui. Ele já tá aqui, ó. Na nossa cena. Beleza? Eu vou ajustar mais ou menos ele na altura certinha da nossa arma pra gente ter uma noção. Mais ou menos aqui, ó. E mais ou menos aqui assim. Aí. Vou dar um play pra ver como é que tá ficando aqui, beleza? Percebam que a nossa bala já tá aqui, ó. Tá? Agora a gente vai criar um script para fazer o comportamento de projétil nesse objeto que é o nosso projétil. Para fazer ela andar para frente, no caso, no eixo Z. Beleza? A gente vai estar também determinando para esse projétil aqui quanto de dano que ele vai estar aplicando em um outro objeto no qual esse projétil vai estar colidindo com um outro objeto, beleza? Então é isso aí. Então vamos lá para o script. Vou adicionar um script aqui para o meu projétil. Opa! Então, adicionar script. Vou até minha pasta do script. Adicionar. Beleza, vou vir aqui. Vou adicionar o script projétil. Ó. Vou criar. Muito parâmetro aqui. Bom, beleza. Agora é o seguinte, ó.
como a gente tem o nosso modelo 3D, que é o nosso em forma de projétil, e o pai dele é a área, então a gente tem como trabalhar com aquele esquema de signal, que é emissão de sinais, e com o body enter e com a área enter, toda vez que o objeto entra em contato com um outro corpo, alguma coisa pode acontecer. Então é nesse conceito que a gente vai trabalhar com esse nosso projétil aqui. Eu chamo de projétil porque é um projétil que vai sair da arma 3D no nosso mundo aqui 3D, entendeu? Mas poderia, o comportamento no qual eu vou colocar aqui, poderia ser para qualquer objeto, entendeu? Só para estar explicando. Não precisa se fixar num objeto só. Então tá. Bom, para começar, a gente vai precisar. Nosso projétil tem uma velocidade. Então eu vou criar aqui a velocidade. Esse da nossa bala. Velocidade. Criar aqui velocidade do projétil. Velocidade. Projétil. Bom, a velocidade do projétil aqui normalmente ela é uma velocidade rápida, beleza? Só que eu vou botar para a gente ver o resultado na nossa frente ali na hora de testar, beleza? Bom, a gente vai adicionar agora o dano que esse projétil vai causar em outro objeto assim que ele colidir com esse objeto. A gente vai chamar de dano mesmo. É uma variável aqui, var, dano. Para não ficar assim avulso, porque pode ser várias coisas, o dano pode causar em várias. Aí vai confundir, a gente pode ter vários tipos de danos, né? Então a gente pode depois trabalhar nisso. Eu vou estar colocando assim, ó, dano projétil. Dano. Dano projétil que eu sei que é o dano do projétil. Mas lembrando, a gente poderia fazer um array com vários tipos de danos e formas de projétil e esquema tal, entendeu? Mas aqui a gente vai estar focando no básico mesmo. Então, vai receber dano de 15. Então, assim que esse projétil colidir com outro objeto, eu quero que ele aplique o dano de 15. Então, vai ser descontado da vida de um personagem ou de um objeto menos 15, beleza? Então tá. Continuando aqui, a gente vai ter que determinar um tempo para esse projétil ficar no nosso cenário. Então eu vou estar criando aqui uma variável que vai ser responsável pelo nosso tempo. Eu vou chamar de tempo de vida. Tempo de, tempo de vida. Esse tempo de vida aqui a gente pode estar colocando tempo curto, por exemplo, que é só para entender quando o projétil colidir com alguma coisa, ele vai desaparecer. Ou se a gente errar o tiro, esse tempo vai ser para que ele não fique andando eternamente pelo cenário.
Esse tempo aqui eu vou estar colocando um tempo longo, vou estar colocando aqui um tempo de 20 para ele ser destruído, beleza? E agora a gente vai ter uma variável na qual vai armazenar o tempo em delta do nosso programa. Você já vai pegar os milissegundos e os segundos do nosso computador. Então a gente vai estar criando uma variável chamada tempo tempo atual. Está criando aqui tempo atual. E ela vai receber 0. Depois disso, a gente precisa de uma variável booleana para testar se houve ou não uma colisão em outro objeto. A gente vai chamar essa variável. A gente vai estar chamando essa variável de. Deixa eu ver. De colidir com alguma coisa. Pode ser. Então, vamos lá, criar aqui. Var. A gente vai estar. Não, mas aí colidiu com alguma coisa. Vai. Colidiu com alguma coisa. Ela vai começar como falso, beleza? Lembrando só, a gente pode estar definindo os tipos aqui, tá? Quando é var aqui, beleza? E agora que a gente já tem as nossas variáveis, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai criar uma conexão na nossa área com ela mesma para fazer com que ela detecte uma colisão sempre quando houver uma em algum objeto. Quando o nosso projétil entrar num objeto, então vai ser executado essa conexão com a nossa área e vai nos permitir saber se essa área está dentro de um outro collision shape ou não, beleza? A gente pode fazer de duas formas. Eu já havia explicado um pouco sobre a área no vídeo passado. Então a gente pode fazer assim, ó. A gente está com a nossa área aqui selecionada. Aqui no nosso nó, nos sinais, a gente tem vários tipos de área. O que a gente vai estar pegando vai ser esse body entering, beleza? Que é quando o nosso projétil detectar que um outro corpo está colidindo com o nosso projétil, beleza? A gente poderia dar 2 cliques aqui. Ó, a gente poderia selecionar nosso body enter, conectar e selecionar o nosso projétil. Mas existe uma outra forma de fazer isso, que é da seguinte maneira. Ó. Vamos voltar aqui para o script. Aqui no nosso ready, função ready aqui que começa assim que o jogo é iniciado e executa apenas uma vez essa função. Então a gente pode estar falando o seguinte, ó. A gente tem vários tipos aqui de caminho, beleza? O que a gente precisa pegar aqui nesse caminho é a nossa área. A nossa área, ela é o pai de todos esses nós aqui, exceto esse var player, que ele é uma variável, ele é um script global, né? Aquele script global que a gente já sabe. Agora, o Collision Shape Model Projectile MA4 são esses aqui. São filhos da nossa área. A gente precisa ter acesso a essa área. Para a gente ter acesso ao nó da área, seja ele qual for o nó, sendo um pai do nosso nó, ele é representado por esse ponto. Então sempre que a gente quiser ter acesso ao primeiro pai aqui,
a gente se referencia a ele como um ponto, beleza? Então selecionamos aqui o ponto, agora a gente já tem acesso a esse projétil aqui, beleza? Agora aqui a gente vai fazer o seguinte, ó, vai botar um ponto, a gente vai fazer a conexão da nossa área, exatamente como está aqui. A gente precisa do body, então a gente vai até o body, ó, body entries, que é detecta se um objeto entrou nesse objeto que contém a área. Vamos dar um enter. Agora ele precisa de mais 3 parâmetros. Aqui a gente vai colocar o objeto no qual vai estar sendo responsável pela verificação, no caso é ele mesmo, contém essa área. Então vai ser self. E agora a gente precisa de uma função na qual vai ser responsável por detectar se um corpo entrou ou não na nossa área. Essa função é sempre uma string aqui na função do body enter, então a gente coloca um nome de uma função qualquer na qual a gente vai ter que criar aqui dentro do nosso script essa função. Eu vou colocar o nome dessa função de colidiu. Não, colidido, tá? Seu objeto foi colidido com alguma coisa. Colidido. Beleza? Assim que começar o nosso projeto aqui na cena, ele vai se conectar. Ele vai fazer exatamente isso aqui, ó. Assim que o jogo ser iniciado, ele vai fazer exatamente isso aqui, ó. Ele vai selecionar o body e vai conectar o script. Exatamente como se a gente fosse fazer de forma manual aqui. Só que a gente está fazendo por script, beleza? Bom, aqui embaixo aqui, agora a gente precisa criar essa função colidido antes que dê erro e a gente esqueça. A gente pode muito bem esquecer. Então a gente vai criar esse colidido. O parâmetro a gente já sabe que é um corpo, então body, 2 pontos, e eu vou colocar um pass para terminar essa função, beleza? Bom, agora toda vez que a gente iniciar o nosso jogo, ele vai criar a conexão do body com ele mesmo para verificar se alguma coisa foi colidida. Aqui ele vai se conectar ao body e vai chamar essa função. Essa função a gente criou aqui embaixo, chamado colidido, e passa por parâmetro um corpo. Esse corpo é um objeto qualquer que contém um collision shape, no qual vai ser responsável pela detecção se a nossa área entrou ou não nesse corpo. Então tá, continuando aqui. Quando a gente tem um corpo que ela é uma física, seja área, ou seja estático, ou kinematic body, ou rigid body, a gente precisa executar esses quatro nó, essas quatro físicas no physics process, beleza? E não no process apenas. Então a gente vai vir aqui, a gente vai criar essa função que já é nativa da Godot Engine. E vamos botar underline. Toda vez que a gente quer acessar uma função que é da Godot, a gente coloca underline. E eu sugiro que vocês, quando forem criar uma função, não criarem com underline, porque daí tá invadindo o espaço
do modelo já pronto da Godot, que se referencia à função do GDScript, entendeu? Que já existe no GDScript, no sistema. Nesse caso, a gente vai estar pegando o physics process, que vai receber por parâmetro o delta. Aqui eu vou estar colocando um pass para dizer que a função acaba aqui, beleza? Para não me confundir logo mais tarde, sei lá, eu posso ter várias coisas aqui, várias funções, e aí isso me confunde. Tá? Não significa que vai confundir vocês, mas isso me confunde. Se eu tiver 100 funções aqui, por exemplo, e não tiver o pass, eu não vou saber aonde termina a função, entendeu? A menos que eu comente em todas as funções em cima. Então, para mim, isso aqui ele me substitui o comentário aqui em cima, cada função. Bom, a ideia agora é a seguinte, ó. A gente precisa de uma variável que vai armazenar a posição z e que vai ser responsável por fazer toda vez que esse objeto for ser instanciado no mundo 3D, ele se mover apenas no eixo Z, que é o que a gente quer, entendeu? A gente não quer trabalhar, por exemplo, com uma câmera, que a gente tem o X, tem o Y, e a gente fica mexendo com a câmera. Não, a gente não quer isso, a gente só quer que esse objeto tenha influência de movimento no eixo Z. Para isso, voltando aqui no script, aqui no Physics Process, aqui estou me enrolando aqui já, então a gente vai criar a variável responsável para isso. A gente vai criar a variável chamada Ford, né, eu vou criar aqui como em inglês para outras pessoas também entenderem do que se trata, porque é um padrão esse Ford. O padrão em qualquer engine que a gente vai trabalhar, praticamente vai ter o Ford, vai ter o backward, né, backward, left, right. Vai ter o up, vai ter o down também, entendeu? Então, essas nomenclaturas normalmente é um padrão, e aí eu gosto de fazer meio que um padrão nessas horas aqui. Eu poderia colocar em português essa parte, mas para fins de entendimento eu vou colocar em inglês essa parte aqui, beleza? Então vai ser a direção o quê? A direção para frente, beleza? Esse é o nome dessa variável aqui. Ela vai receber o que? Ela vai armazenar o que? A posição z do nosso projétil. Para pegar a posição no mundo 3D, a gente usa o transform.basis. Só que como a gente está de forma global aqui, a gente precisa acessar essa variável, a posição dessa variável no mundo. A gente diz o seguinte, então, a gente vai pegar o global transform ponto. A gente vai querer o que? A gente quer a posição do translate aonde ele vai se transladar. Para a gente ter acesso aos três eixos aqui na posição global, então a gente precisa do eixo básico, que seria o basis. Só que aqui ele não me deu a referência do basis, mas não importa, beleza? Vocês apenas têm que saber disso. Então, global underline transform ponto basis. Essa variável basis aqui, ela é responsável pelos três eixos, beleza? Do nosso transform. Quando eu falo do transform em si, estou falando disso aqui, ó. Cadê? Estou na minha área. A gente tem o transform e eu estou falando desse cara aqui, ó. Tá? Quando eu estiver falando de bases,
Eu tô falando desse cara aqui, ó, Translation. Dessa forma aqui, beleza? A gente precisa pegar esse eixo Z, o eixo básico do nosso transform, certo? Então aqui eu vou estar colocando agora aqui um ponto, o Z, que a gente quer o Z, e eu vou estar normalizando já direto e reto esse movimento. Porque a gente tem que normalizar o movimento no eixo, nos eixos no qual a gente vai trabalhar, para que ele não fique disparelho no processamento do nosso processador. Bom, agora aqui a gente precisa aplicar o movimento nesse nosso objeto que está no mundo lá, né? A gente precisa fazer com que o nosso objeto se movimente nesse eixo Z que está sendo atribuído à variável forward, beleza? Então a gente faz o seguinte, a gente pega o movimento global dele, nesse caso a gente quer fazer o movimento, então é o translate. Se a gente quer mexer na escala, é o scale. E se a gente quer mexer na rotação, nosso objeto então é o rotate, beleza? Esse transform aqui, ele lida com os 3 eixos, com tudo isso aqui, beleza? E essa é a explicação básica que vai estar rolando agora. Então eu vou pegar o global translate, ele precisa de um vetor, são 3 eixos, beleza? Então a gente vai estar passando para ele o vetor global transform.basis.z que a gente pegou. Então vou estar atribuindo aqui o forward, direção, que é para frente, que eu quero que ele se movimente. Vou multiplicar agora pela velocidade do projétil e eu vou dizer que eu quero que ele faça isso o tempo inteiro, como se fosse um loop. E aí eu acrescento delta, que é a variável de retorno da física, processo de física aqui. Só com isso aqui a gente já tem um resultado, beleza? Que resultado é esse? Eu vim aqui na cena principal. Para a gente conseguir enxergar melhor isso aqui, eu vou aumentar aqui a escala dele, tá? No transform. Vou botar 2 aqui. 2 no scale, 2 no y, né? E 2 no z também. Para a gente conseguir ver. Beleza? Vou iniciar o nosso projeto aqui. Olha. Percebam que a nossa bala já tem. Nosso projeto já tem movimento de tiro, beleza? Já está indo no eixo Z. Para a gente ter uma visão geral dos colisores, a gente tem um recurso interessante aqui na Godot Engine. A gente tem como depurar, né, a malha. Então eu vou tornar as formas de colisões aqui visível. E isso possibilita isso aqui, ó. A gente veja a colisão sendo as colisões, né, das malhas. Isso aqui eu acho muito legal porque meio que parece com Matrix, né? A gente está dentro de uma Matrix aqui. Então isso aí é bem legal. Tá vendo? Já está funcionando o nosso tiro então. Só que ele não está colidindo ainda com nada que contenha o collision shape. Nessa terceira parte agora a gente vai estar implementando essa função do colidido, que é essa mesma aqui, para que quando o nosso projétil colidir com outro collision shape, ele detecte a colisão.
Beleza? Bom, mas antes disso, a gente precisa aqui aqui embaixo a gente precisa dizer o tempo que esse projeto vai estar no nosso mundo 3D, entendeu? O tempo que ele vai durar. Ele não pode ficar percorrendo o cenário de forma infinita, porque isso vai pesar no processamento do nosso computador e do nosso jogo também. Vai dar lag, vai bugar e vai dar um estouro. Entendeu? Então, para evitar isso, a gente precisa botar um limite de tempo nele. Até porque a gente vai ter vários projetos. Para isso, a gente pega aqui o seguinte, ó. A gente tem a variável tempo atual. Vamos fazer ela receber o delta. O delta, né? O delta funciona em segundos e milissegundos. Então, a gente vai estar pegando segundos. E vamos dizer que o tempo atual aqui, ele vai estar acrescentando o tempo inteiro delta. Esse delta aqui, ele é um float. Lembrando disso, ele é um float e a cada milissegundo ele está atribuindo os milissegundos e segundos para essa variável tempo atual. Então, essa variável tempo atual vai receber o tempo 1, 2, 3, 4, 5 e assim vai, beleza? Bom, agora o que a gente vai fazer aqui vai ser o seguinte, ó, a gente vai dizer se se o tempo atual for maior ou igual ao, ao tempo de vida do projeto, que a gente definiu aqui em cima, se ao contar 1, 2, 3 for maior que 20, certo? O que vai acontecer com o nosso projétil aqui? Eu quero que ele suma. Vamos aplicar aqui o free, que a gente já aprendeu já nas aulas passadas. Beleza? Para vocês verem isso funcionando, eu vou diminuir aqui o tempo de vida para 4. Dá um start. Perceba agora que ele vai se destruir, ó. Viu? Vou estar fazendo de novo aqui, vou aumentar aqui a do jogo. Vocês verem, olha lá. Sumiu. Bom, fazendo isso a gente evita um monte de problema futuramente de processamento. Aumentei aqui a vida de novo. Beleza, aumentei aqui a vida de novo para 20. Tudo certinho. Agora sim, a gente vai para a parte interessante do negócio, que é a colisão. Então tá. A questão aqui é a seguinte, ó. A gente tem a variável aqui, colidiu com alguma coisa. Tá? Se a minha área detectou um corpo entrando na minha área do projétil aqui, o negócio aqui. Se minha área detectou um objeto, corpo estranho, entrando em contato com a minha área, então convenhamos que ela colidiu com alguma coisa. Se ela colidiu com alguma coisa, então o que vai acontecer com a nossa bala, nosso projétil? A gente vai dizer que ela colidiu com alguma coisa. Beleza? A gente vai dizer que ela colidiu com alguma coisa e isso se tornou verdadeiro, porque houve uma colisão. Se houve uma colisão, então o que vai acontecer? O meu objeto vai ser destruído assim que ele colidir com alguma coisa. Bom, então se ele encontrou um corpo e colidiu, então colidiu com alguma coisa verdadeiro e aí ele vai ser destruído. Agora aqui é o seguinte, ó, se
ele não colidiu com nada, então a gente quer que ele continue com o movimento no eixo Z, por exemplo. Entendeu? Até ele detectar alguma coisa ou até o tempo dele acabar. Então a gente vai verificar se o corpo a gente vai verificar aqui, ó, se o corpo no qual ele colidiu tem uma função chamada bullet underline hit. Se esse corpo tem essa função, então alguma coisa vai acontecer com esse corpo assim que colidir com o nosso projétil. Então aqui a gente diz o seguinte, ó, se o nosso projétil colidiu com essa alguma coisa, antes dele se tornar verdadeiro aqui e se destruir, então esse nosso objeto vai aplicar o que? Vai aplicar essa função bullet hit no corpo no qual ele colidiu. Então a gente vai chamar aqui a função bullet underline hit, beleza? E a gente vai passar dois parâmetros para essa função aqui. Essa função aqui, ela vai tá sendo criada. Ela vai estar sendo criada também lá no nosso objeto no qual vai receber o tiro, para receber um dano ou algum efeito especial. Então a gente vai estar passando por parâmetro aqui o dano que esse projétil vai causar no objeto no qual ele colidiu. Então a gente vai dizer que o dano vai estar passando dano e não tá me dando ali um. Vou copiar aqui mesmo, vou colar aqui. Não tá me abrindo aqui, né? E eu vou dizer o seguinte também, ó. Ele vai receber esse projétil. Beleza. Esqueci dos dois pontos ali. Ele vai receber o projétil e também vai receber o quê? Vai receber a posição. Vai detectar a posição desse objeto que foi colidido com o nosso projétil, né, com a nossa bala. E a gente vai dizer o quê? Vai dizer o seguinte: global, vai colocar aqui global underline, opa, vai colocar o nosso global underline transform, beleza? Aqui eu me esqueci do segundo igual aqui, por isso que estava dando o erro aqui. Bom, então com isso a gente completou o comportamento do nosso projétil. Eu vou voltar aqui explicando aqui. Salvar. Então o que vai acontecer aqui vai ser o seguinte, ó, o nosso projétil, a gente definiu a velocidade dele, que vai ser 1, e o dano no qual ele vai aplicar num objeto no qual ele colidir, que é 15 de dano. A gente criou uma variável para tempo de vida desse projétil no nosso cenário. Esse tempo atual é responsável por receber o tempo do nosso computador ou do nosso delta, enquanto ele está em processamento no mundo 3D, beleza? A gente criou uma variável booleana para saber se ele colidiu ou não com alguma coisa. Aqui no na nossa função ready,
a gente fez o quê? A gente criou uma conexão para o nosso projétil, definindo que se um corpo entrar na nossa área, em qual objeto que a gente quer que detecte essa função nativa da área, né? Nele mesmo. Então, a gente bota um self e aqui o terceiro parâmetro é uma função que a gente vai estar criando, que a gente criou aqui embaixo aqui, que vai ser responsável pela detecção da colisão em um corpo, ou a colisão que um corpo vai ter ao entrar nessa área. Essa referência vale para os dois, então é complicado isso aí. E sabendo disso agora, a gente criou então a função aqui do colidido, que é essa aqui, e passou para o parâmetro o corpo que vai ser colidido com a nossa área. Aqui no Physics Process Delta, então a gente criou uma variável referenciando a direção Z, armazenando o transforme global da nosso projeto, que está na nossa cena principal, cena 01, que é responsável por dizer, ó, essa variável que está com a direção para frente vai receber agora o eixo Z do meu projétil. E já vai normalizar o movimento. Para não ficar um negócio assim, ó. Pum, 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 pum. Depois disso, a gente disse, ó, agora que eu tenho os eixos no qual eu quero me movimentar ou fazer alguma coisa, nesse caso é apenas o eixo Z, então eu vou aplicar um movimento no meu projétil. Então a gente diz global translate e diz que eu quero que na direção Z, no eixo Z, ele aplique uma velocidade do projétil e multiplique por segundos, e se torna uma forma de constância no processamento da nossa engine. Aqui embaixo a gente precisa dizer que esse projétil ele não vai ficar infinitamente no nosso cenário, ele vai ter que sumir de alguma forma ou de outra, seja por colisão ou por tempo. Nesse caso a gente definiu então, a gente pegou a variável do tempo atual, a gente vai dizer que o tempo atual ela vai estar recebendo sempre o delta, ou seja, ela vai estar recebendo 00,1, 00,2. Isso de forma muito rápida, que é o processamento do delta, vai se tornar 0,1. Esse 0,1 a cada milésimo de segundo vai se tornar 1 segundo. E isso a gente consegue então ler, atribuir essa variável 1 segundo por tique. Então essa variável aqui vai ser dessa forma aqui como está, ela está sendo como contadora. A cada 1 segundo, esse 1 segundo é atribuído a essa variável. Então vai ficar 1, 2, 3, 4. Agora, a gente precisa dizer que ela vai sumir depois que um tempo de vida dela chegar ao fim. Para isso a gente botou a condição, se o tempo atual for maior ou igual ao tempo de vida que a gente determinou aqui em cima, aqui, nesse caso 20, aí ela vai sumir. Beleza? Bom, passando para a função agora de detecção de colisão com um corpo no qual vai entrar em colisão com a nossa área, a gente diz o seguinte, ó, se um corpo colidiu com a nossa área, então ele colidiu com alguma coisa verdadeira, e aí ele vai sumir. Mas se ele não colidiu, então a gente botou a condição aqui, se colidiu com alguma coisa for igual a falso, ou seja, se não houve colisão, a gente quer que ele continue se movimentando até que o tempo de vida dele acabe, por exemplo.
Então, dentro dessa condição do ele não colidiu com nada ainda, o que vai acontecer? Eu vou verificar se esse corpo no qual entrou em contato em um certo momento no jogo com a nossa área, eu vou verificar se tem esse método point underline hit, e eu vou aplicar nesse corpo essa mesma função aqui, só que eu vou aplicar o dano do projétil no qual a gente definiu aqui, que é 15, e automaticamente na posição global do nosso projétil no qual ele vai estar colidindo com o objeto colidido. Beleza? Ou seja, quando um corpo entrar em contato com o meu projétil, eu vou aplicar um dano e eu vou aplicando também vou estar pegando a posição dos 3 eixos no momento da colisão, para fazer alguma coisa que a gente queira fazer. Isso aqui eu acho que não é necessariamente obrigatório, beleza? Bom, sabendo disso, então a gente tem esse resultado aqui por enquanto. Certo? Ele vai estar andando até chegar num ponto, se não colidiu com nada, então ele vai sumir. Nosso projétil aqui vai sumir. Vamos ver até onde ele vai. Ó, sumiu. Então, dali até aqui, em relação à velocidade dele, se passaram 20 segundos. Daqui até lá, beleza? Agora, se por acaso ele colidisse com essa malha aqui e essa malha tivesse aquela função, então seria aplicado um dano e essa malha iria sumir. E é isso que a gente vai estar vendo agora, beleza? Bom, para isso a gente precisa de um objeto que vai servir de cobaia. Então vamos vir aqui na cena. Na cena. Aqui no mais eu vou estar adicionando uma nova cena, beleza? Eu vou estar adicionando aqui uma nova cena. Vou estar adicionando aqui um cubo. Vou estar adicionando um cubo qualquer, tá? Vou estar adicionando aqui um cubo qualquer que vai ser de corpo estático. Esse corpo estático, automaticamente, ele vai ter que ter um collision shape. Beleza? Então vou adicionar para ele aqui um collision shape. Adicionei para ele um collision shape. Aqui dentro desse collision shape, como ele é um estático e eu não vou mudar a escala dele aqui, então eu vou colocar a minha mesh dentro do collision shape. Eu vou adicionar aqui então a minha mesh, que vai dar forma ao nosso cubo. Aí a gente vem aqui, ó, seleciona a forma de cubo. Tem um cubo aqui. Vai servir de exemplo lá pra gente. Eu vou criar um material para ele. Vou dizer que eu vou querer um vermelhão aqui. Dá um vermelho aqui. Beleza? Tendo aqui um vermelho. Tá nesse vermelho aqui. Vocês podem estar fazendo da forma como vocês acharem melhor. A gente pode também modificar aqui, botar cubo ou não. Não vai fazer muita diferença aqui pra gente, tá? Aqui sim, aqui nesse static var aqui, eu vou estar botando ele como um nome de cubo. Vou estar dizendo que é um cubo. Ou melhor ainda, vou estar botando como corpo. Corpo qualquer aí que vai estar sendo responsável por entrar no nosso projétil, ou o nosso projétil entrar no cubo. Sim. Só que para isso funcionar, para a colisão do projétil, quando colidir com esse cubo funcionar, nesse cubo a gente precisa do collision shape e também a gente precisa
definir o Collision Shape. Nesse caso, como eu tenho um cubo aqui, eu vou botar um cubo. Como eu não mexi na escala de nenhum dos dois aqui, então essa marcação do cubo, da colisão na minha mesh, ela fica de forma perfeita, beleza? Sendo assim que se eu mexer na escala desse corpo aqui, tanto o Collision Shape quanto a Mesh, eles vão ser redimensionados de forma parelha, certo? Agora eu vou salvar esse meu cubo, essa cena. Eu vou salvar lá no Objetos, tá? Vai ser um objeto aqui. Lembrando que quando a gente salva a cena, a gente automaticamente está salvando um objeto, certo? A gente vai estar salvando um objeto, nesse caso um corpo qualquer, salvei lá, e contém uma forma de física estática. Eu costumo, aqui nessa física aqui, eu costumo botar um novo physics material, tá? Eu não sei se isso aqui faz alguma diferença, mas eu costumo estar aplicando aqui já direto. Aqui. Ele fica, parece que requerindo aqui, não sei, é estranho. Bom, o nosso cubo aqui criado, a gente precisa adicionar um script para esse cubo. Beleza? Mas antes eu vou estar vindo aqui na cena principal e vou estar adicionando esse cubo aqui na cena principal. Então eu vou estar adicionando aqui esse cubo que eu dei o nome de corpo, para ficar mais fácil a compreensão aí de vocês. Então eu tenho um corpo aqui, vou estar levantando esse meu corpo, eu vou estar dizendo que esse corpo aqui vai receber. Eu poderia fazer por script, tá? Mas eu vou estar pegando já aqui o transforme da posição do projétil. Vou estar aplicando exatamente igual ao meu cubo. Então no eixo translate y aqui, aplicando também o meu corpo. Beleza? E no Z também. O Z é 0. O Z tá tranquilo. Z. Agora aqui, vou fazer o seguinte, ó. No eixo Z, vou estar afastando um pouco o cubo do projétil. Beleza. Então o que vai acontecer aqui vai ser o seguinte, ó. Assim que o projétil colidir com o cubo, o script que está no projétil está dizendo o seguinte: se a minha área colidir com alguma coisa que contenha um collision shape, se esse collision shape aqui entrar nessa minha área, esse projétil vai colidir e vai destruir, beleza? É isso que está acontecendo aqui, ó. Reparem que ele vai destruir, ó. Destruiu. Vou colocar de novo aqui. Tá tremendo ali, tá difícil. Eu tenho que consertar aquele bug ali, sei lá. Beleza, ó. Viu? Colidiu. Mas não tá fazendo nada, não tá causando dano nenhum naquele cubo ali. Para isso a gente precisa, então, adicionar aqui um script para o nosso cubo. Vou adicionar aqui um script no nosso cubo, que ele está sendo chamado de corpo. Então eu vou estar vindo aqui no objetos, não, no scripts. No scripts, vou estar adicionando então o nome do script corpo, beleza? Vai ser chamado de corpo. Bom, agora aqui no nosso corpo,
ah, a gente tem uma forma muito interessante de trabalhar aqui com efeito e causa de colisão aqui, beleza? Assim como aqui no nosso projétil a gente tem as áreas que detectam a colisão e os sinais, sempre que a gente utilizar o corpo que contém uma física, então a gente pode usar os sinais. Exatamente os mesmos sinais que, por exemplo, a gente tem aqui na nossa área. Como é que é feito isso, então? Bom, eu vou vir aqui no nosso corpo aqui. Percebam que, por enquanto, a gente tem os sinais padrões do nosso corpo, que é um estático, beleza? Esse aqui é o padrão, mas a gente pode criar um nosso padrão aqui de função. Lembrando que aqui no nosso projétil a gente está definindo que se o nosso projétil colidir com algum corpo, e se esse corpo tiver essa função bullet hit aqui, ou seja, se tiver alguma função aqui dentro dos sinais, então nesse corpo vai estar sendo aplicado essa função e sendo passada por parâmetro, a gente vai estar aplicando um dano a esse corpo. Para que isso seja fato real, então aqui no nosso corpo a gente pode criar o seguinte: a gente pode criar sinais de resposta ao que aquele objeto que tem uma área está pedindo para que haja quando houver aquela colisão. Então a gente pode estar criando aqui um sinal de resposta para aquela colisão. Nesse caso, a resposta para aquela colisão está com o nome de bullet underline hit, que é a função que a gente vai estar criando aqui no nosso corpo, beleza? Para isso, a gente diz o seguinte, ó, a gente cria um sinal, signal, e chama de bullet underline hit. Percebam que agora o nosso corpo, que é o cubo, criou um sinal próprio para ele, chamado bullet hit. Simples assim. Esse sinal bullet hit é o mesmo, é a mesma função aqui no qual eu estou pedindo para que seja verificado se há a função bullet hit. É a mesma função no qual a gente criou aqui, só que aqui é em forma de sinais, beleza? Sabendo disso, agora a gente precisa criar o tempo de vida desse corpo ou de um personagem no qual o projétil vai estar colidindo, beleza? Bom, então aqui a gente vai estar, eu vou criar uma vida para esse corpo. Esse corpo poderia ser um personagem, então façam referência a um personagem mesmo, um inimigo, tá? Eu vou estar criando aqui a vida desse corpo. Eu vou estar colocando aqui a vida, normalmente a vida... Vou estar colocando aqui a vida 30, tá? Para ficar mais fácil de entender. Essa minha vida aqui, ela vai ser, tipo, a gente pode declarar a forma inteira dessa forma direta, ou então a gente pode estar dizendo que ela vai ser um inteiro e aí atribuir o valor a essa variável, beleza? Ela vai ser inteira. Bom, agora a gente precisa criar essa função do sinal no qual está sendo pedido, requerido no nosso projétil. Então a gente vai vir aqui, vai criar func bullet
underline hit, beleza? Lembrando que essa função aqui ela precisa de dois parâmetros. Ela precisa do dano do projétil, beleza? Ela precisa do dano do projétil e da posição do objeto. Então aqui a gente vai estar fazendo o seguinte, ó. Deixa eu ver. Aqui a gente vai estar dizendo que vai estar criando uma variável qualquer de referência. Bom, a gente pode estar dizendo que um dano vai receber um dano, é uma variável por referência. Aqui a gente bota as coisas meio que direto, tá? E automaticamente ela também vai estar recebendo um global. Um global underline transform. Posição global daquele objeto do cubo ali em relação ao nosso projétil. Transform. Aqui a gente coloca dois pontos para começar a dar início à nossa função. Lembrando que esse dano aqui, essa variável que está sendo criada aqui na forma literalmente direta, beleza? Está sendo responsável por armazenar por referência esse dano do projétil que está aqui no nosso corpo. Então, quando a gente cria a função bullet hit, a gente passa por referência o dano do projétil, que é 15, e a posição. Então, aqui no nosso corpo, quando a gente criou um sinal bullet, a gente precisa criar essa função. Só que essa função ela tem dois parâmetros para ser passado para ela. Então, a gente cria de forma direta, que a Godot ela é direta. Então, a gente cria o dano e vai armazenar automaticamente o dano do projétil. Sabendo disso, então agora a gente pode trabalhar a questão do dano, né? A gente pode estar dizendo o seguinte, a gente pode estar dizendo que se a nossa vida for maior que zero, ou seja, se a nossa vida for maior que zero, aí sim eu vou poder aplicar o dano, certo? Como é que a gente aplica o dano? Já está sendo aplicado lá na função lá do projétil, só que aqui a gente precisa dizer que toda vez que houver a colisão, esse meu corpo, o cubo, ele vai estar descontando o valor do dano. Então, aqui a gente tem o valor da vida desse cubo vale 30. Se a nossa vida é maior que zero, porque ela está valendo 30 agora, beleza? Então, se ela for maior que zero, aí sim, quando houver a colisão, eu vou estar descontando 15 dessa minha vida. Automaticamente a minha vida, após a colisão, vai estar com 15% de vida, ou 15 valor de vida, beleza? Eu estou descontando o valor aqui do dano. Bom, por que desse vida maior igual a zero? Porque é o seguinte, ó, se a gente só aplicar o dano aqui, vai contando 30 menos 15, aí a vida vai ficar com 15, aí depois a vida menos 15 de novo, a vida que valia 15 aqui vai estar sendo feito menos 15, vai estar com 0. E se houvesse algum outro dano na vida, no cubo de novo,
ela estaria com menos 15. Então, para evitar que o valor da vida fique negativo, a gente faz essa condição. Ela só vai que o nosso objeto só vai perder vida se for maior que zero. Beleza? Bom, sabendo disso, então, o que vai acontecer se ele for menor ou igual a zero? Esse valor da vida, beleza? Bom, o que vai acontecer vai ser o seguinte: esse meu cubo ele vai sumir porque ele morreu, ou o personagem morreu, por exemplo, ou acabou o tempo dele. Então, para isso a gente faz: se a vida desse corpo, que é um cubo, for menor ou igual a zero, a gente chama a função que destrói o nosso objeto. Nesse caso, a gente já aprendeu que é QE-free. Essa função QE-free talvez seja a mais chamada da Godot, beleza? Bom, agora se liguem só no que vai acontecer. Deixa eu ver aqui. Vamos voltar para 3D. Quando o meu projétil colidir com esse cubo, beleza? Por causa da colisão. Então, nosso projétil que é uma área. Nessa área contém collision shape. Nesse cubo também contém collision shape. Collision shape é responsável pela colisão, por detectar a colisão também. Porque sem o collision shape não tem colisão. Sabendo disso aqui na nossa cena, então, se o collision shape da nossa área detectar uma colisão com esse outro collision shape do cubo, e se esse collision shape do cubo estiver dentro da área do nosso projétil, vai ser aplicado um dano a esse cubo aqui. Beleza? Vai ser aplicado um cubo a esse. Vai ser aplicado um dano a esse cubo toda vez que houver uma detecção de que esse cubo, esse corpo rígido aqui, esse collision shape, estiver dentro do meu projétil. Vai haver um dano nesse cubo. O valor desse dano é 15. A vida desse cubo aqui, a gente definiu que é 30. Tá? Mas a vida normal, normalmente de um personagem é 100%, né? Só que vai ser descontado 15 a 15 toda vez que esse projétil colidir com esse cubo aqui, beleza? Se a vida desse objeto aqui chegar a zero, então esse objeto vai ser destruído. Lembrando que toda vez que o nosso projétil colide com um outro objeto que contenha o collision shape, automaticamente esse projétil ele é destruído. Ou então, se o projétil for para o infinito e além, a gente já definiu um tempo para ele, no qual ele vai estar contando o tempo. Se o tempo for maior que o tempo que a gente definiu no script, esse projétil também vai ser autodestruído, beleza? Então vou, para que isso se torne verdade, para que o cubo ali perca a vida suficiente para chegar a zero e esse cubo ser destruído, ou digamos, o personagem vai morrer. Então a gente precisa de uma coisa, a gente precisa adicionar mais uma bala aqui, mais um projétil. Então eu vou vir aqui no projétil, Ctrl D para duplicar o projétil. Assim a gente cria uma nova instância do projétil e eu vou estar colocando no eixo Z aqui um pouco para trás, beleza? Bom, agora com uma nova instância do projétil, então a gente tem 15 de dano aqui e mais 15 de dano aqui. Lembrando que o valor da vida do nosso cubo é 30. Então, quando esse aqui colidir com o cubo vai ficar com 15 de vida. Agora, se esse projétil aqui colidir com o nosso cubo,
nosso cubo vai ficar com 0 de vida. Se esse cubo aqui ficar com 0 de vida, automaticamente então esse cubo aqui que está com a função do bullet hit, verificando isso, então esse cubo aqui vai ser destruído. Vamos testar para ver se está funcionando certinho. Ó, como vocês puderam ver aqui, ó, o cubo foi destruído quando a vida dele chegou a 0, certo? Eu vou estar testando de novo aqui. Eu só vou chegando para trás aqui para ter tempo de maximizar, beleza? Então eu vou estar dando um start aqui de novo. Tá maximizando aqui pra gente ver, ó. 15, 0. E o cubo foi destruído. Lembrando que aqui a gente pode pegar a nossa arma. Já estamos com a nossa arma aqui. Num ambiente aqui que ficou legal, ficou parecendo Matrix. E a gente vai estar vendo também como nos vídeos mais pra frente a gente vai estar aplicando o tiro quando a gente clica no mouse e vai estar vendo a bala sair da nossa arma, beleza? Só que quando a gente for fazer o tiro sair da nossa arma, eu vou estar fazendo por Raycast, que é um modo mais eficaz e mais certo de se fazer um tiro, entendeu? Porque vai ser um raio que vai detectar um inimigo e aí vai estar aplicando aquele dano que a gente viu a bala aqui vai ser feita exatamente a mesma coisa, só que vai ser pro Raycast, tá? Então toda vez que o nosso Raycast detectar um objeto que contém um collision shape, exatamente aqui o que aconteceu. Então toda vez que a gente detectar por Raycast um objeto e a gente clicar no mouse no botão esquerdo, a gente vai ser como se a gente tivesse tirado. Então aquele objeto vai ser diminuída a vida dele, e se aquele objeto chegar a 0, né, com a vida 0, o objeto vai ser destruído, exatamente como a gente viu aqui. Só que a diferença é que dessa forma aqui, como a gente fez com a bala, a gente criou a forma de projétil, né, um outro modelo 3D para representar o projétil. Automaticamente, quando tem muitos projéteis no nosso cenário, fica sobrecarregado o processamento. Então é por isso que o normal de quando a gente faz um FPS é fazer por Raycast a detecção dessa colisão e não através de um objeto para representar um projétil, para fazer de conta que a gente tirou e a bala saiu da nossa arma, beleza? Então, por hoje era isso aí. Eu acho que ficou grande esse vídeo, mas eu acho que ficou bem explicado. Acho que ficou bem explicado essa parte do projétil aqui, beleza? Como funciona as detecções, colisões, como a gente pode estar aplicando um efeito e resposta para aquele efeito, ou então a gente aprendeu também como para cada ação a gente pode estar botando uma resposta para aquela ação, né? Então é isso aí. Espero que tenham gostado do vídeo de hoje e até o próximo vídeo e falou!